para outro. É verdade, Jesus. Oh, Deus de glória a Deus. Ajude. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. A palavra estar aqui é um verbo, do verbo estar, estou. Significa que todos aqueles que vão atrás de Jesus, e Jesus percebe seu coração, a sua alma, Jesus dá graça para esse crente. Oh, glória a Deus, é verdade. Aleluia, Deus. Esse culto aqui hoje, essa tarde, é por causa da graça de Deus. Aleluia. Mandaci fez aniversário, completou mais a primavera, a graça. Glória a Deus. Nós estamos aqui cantando, pregando por causa dessa graça. Aleluia. O sol está aí lindo, até achamos que ia chover. Graça. Viemos para cá, sabe, Jesus nos trouxe graça. Vamos voltar para casa, graça. Os irmãos vão ficar aqui, graça. É a graça que está em tudo, meus irmãos. Então dependa dela, peça ela, viva ela, experimente ela, sabe, viva da graça, porque é um milagre nós estarmos aqui esta tarde. É verdade. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo. Oh, glória a Deus. Eu prego isso e quero viver isso que eu vou pregar, que eu vou falar para os irmãos agora. Um crente que é fortificado na graça, ele é extremamente interessado nas coisas de Cristo. Oh, aleluia. E eu até falei para minha esposa, ela estava ouvindo uma mensagem hoje lá na rádio, e ele usou o exemplo de Moisés. Eu estava dizendo, minha filha, eu tenho uma mensagem muito parecida com essa. E eu vou usar o exemplo do pastor, porque eu já tinha pensado isso. Ele diz lá que Moisés, quando foi ver Deus, apesar de ter visto Deus pelas costas, Moisés poderia pedir o que ele quisesse de Deus, porque Deus daria para ele. Mas sabe o que Moisés pediu? Segundo o pastor, eu tinha pensado isso, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Moisés podia pedir, Senhor, eu quero viver até 200 anos. Moisés podia orar e fazer Deus voltar atrás e dizer, Jesus, eu quero entrar na terra prometida. Perdoa o meu pecado, Senhor, porque eu feri a rocha, eu estava com raiva. Deus podia fazer Moisés entrar lá na terra. Aleluia. Mas Moisés pediu a glória de Deus. Oh, grande Deus. Sabe por que Moisés pediu a glória de Deus? Para ver a glória? Porque Moisés estava fortificado na graça. Aleluia. Quando você está fortificado na graça, você não pede casa, carro. Você não pede dinheiro, você não pede para ser rico, não, você pede coisa do céu, você pede os dons do céu, você pede a glória do céu, porque a sua alma está cheia disso. É verdade. Jesus disse que do que o coração está cheio, a boca vai falar. Oh, glória. E o que mais a gente vê hoje é a gente interessada em ricar, dinheiro, sabe, casa, carro. Por quê? Porque o seu coração está cheio disso. Mas se o coração estiver cheio de graça, duvido que você peça isso. É verdade, Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus disse no capítulo 6, 33 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguém que tem graça, pede primeiro o reino de Deus. E as bênçãos são decorrentes dessa graça que Deus tem te dado. Oh, seja Deus, aleluia. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo. Aleluia. Felizmente ou infelizmente, tem muitos crentes, independente da dominação, que ele não tem graça. Aleluia, ele está vivendo a vida por sua própria conta e risco. Por que o senhor diz isso, pastor? Eu acabei de dizer e eu vou repetir. Quem vive a graça de Deus, a sua vida muda.
A vida muda como, pastor? A sua vida muda porque você passa a ter mais interesse nas coisas de Deus do que das materiais. É verdade. Aleluia. Então tem muita gente que inverteu as coisas. Ele vive a graça na materialidade e vive pobre no espírito, na graça do espírito. Tem gente que quer construir um império aqui na terra. Crentes, quando Jesus disse: olha, juntar tesouros no céu, porque lá o ladrão, a traça não rouba, não ferrugem, não vai destruir. Aleluia. O que é isso? É graça. As pessoas estão olhando para a graça e estão interpretando ela contrária. A graça que Deus revelou, que Deus deu, a salvação, tudo é para levar você para Ele, para se aproximar dEle, para você buscar socorro nele. A graça só funciona se você for procurar Ele. Se você for procurar o mundo, a graça não funciona. É verdade. Aleluia. Pelo contrário, a graça, ela vai punir, ela vai virar juízo para você. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus, maravilhoso. Tem um verso aqui, já estou terminando, que eu quero estar concluindo. Aleluia. E o que de minha parte ouvistes? O que é que Timóteo ouviu? Timóteo ouviu a verdade, a sã doutrina. Timóteo ouviu os ensinamentos que Jesus deu para Paulo passar para a igreja. Como a igreja deve agradá-lo? Através da graça. Se você realmente quiser servir Jesus de verdade, a graça possibilita isso. A graça te dá condição. A graça te ajuda a vencer a carne, o pecado, a incredulidade, para você agradar a Deus. Tudo é possível através da graça, desde que seja para fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Então, o que da minha parte ouviste, o que é a verdade, o evangelho que eu recebi de Cristo. Confia a homens idôneos, fiéis, homens verdadeiros, sabe, homens que o coração deles é ser fortificado na graça. Para quê? Para que a graça seja passada, sabe, para gerações futuras, as crianças, sabe, a igreja da manhã. Mas a graça não foi passada. Foi passado o evangelho, sabe, que incha. Sabe, o evangelho do orgulho, o evangelho do poder financeiro, o evangelho da prosperidade, o evangelho do carro, da casa. Sabe, isso não é graça. Isso é o evangelho satânico do diabo. Apesar de estar dentro da igreja, mas não é de Jesus, não. Porque a graça de Jesus, ela opera diferente. Primeiro riqueza no céu, depois Deus te dá aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. O verso 3: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Os crentes hoje não querem sofrer. Os crentes hoje não querem sofrer nem uma dor de cabeça que não tem nada a ver com o evangelho. Principalmente algum sofrimento oriundo do evangelho. Meus irmãos, a gente não sofre nada em relação ao evangelho. A gente anda pela rua, prega, canta, sabe? As pessoas fazem uma cara feia ali, mas isso não é de menos. Paulo está dizendo para Timóteo: participe do meu sofrimento. Você sabe o que Paulo passou? Paulo passou, né? Muitas coisas. Paulo enfrentou muitas coisas em Timóteo. Olha, eu sou o exemplo de sofrimento que o evangelho causa. O evangelho causa sofrimento, a graça. Mas por que, Paulo? Porque tu é melhor? Não, porque o nosso Salvador também teve sofrimentos. Aleluia. Então todos que querem ser fiéis a Cristo passarão por isso. É a palavra que causa isso. Mas ela te aproxima dele. Oh, glória. Ele mesmo diz que aquele que perder a sua vida por amar a ele, por amar o evangelho, a glória